Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de meditação na verdade da palavra de Deus sobre oração. Que tema vasto, que tema complexo, que tema fundamental e importante na nossa vida, principalmente nos dias de hoje que as batalhas estão ferozes, né? O apóstolo Paulo sabia da necessidade contínua da oração. Cada carta que ele escreveu, ele desafiou a igreja a qual ele estava escrevendo acerca de uma oração contínua. Efésios capítulo 6, verso 18, ele disse: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele foi escrever a carta aos irmãos de Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 4, nos diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Para que se me abra a porta da palavra, orar para os preletores, para que a porta da palavra seja aberta. Um dos clamores dos nossos dias é por essas pessoas cuja fé, orações e estudo da palavra de Deus foram vitalizados. E uma transição dessa palavra está escrita no coração deles e se manifestará como semente incorruptível que vive e permanece para sempre. Nada mais é necessário para eliminar a neblina pela qual a incredulidade crítica eclipsou a palavra de Deus do que a fidelidade do púlpito em sua inabalável lealdade à Bíblia e a destemida proclamação de sua verdade. Sem isso, o líder falha e não há, na verdade, como ter um ministério de sucesso. Há uma hesitação e confusão em todas as fileiras. O púlpito forja sua tarefa poderosa nos dias da sua inabalável lealdade à palavra de Deus. Junto com isso, precisamos de homens de oração, homens em posições elevadas e humildes que mantenham e pratiquem a oração segundo as Escrituras. Enquanto o púlpito deve se apegar a uma firme lealdade à palavra de Deus, deve ao mesmo tempo ser leal à doutrina da oração que essa mesma palavra ilustra e enfatiza para a humanidade. Escolas, faculdades e formação consideradas simplesmente como tais não podem ser consideradas líderes em levar adiante o trabalho do reino de Deus no mundo. Elas não têm nem o direito e nem a vontade, nem o poder para fazerem essa tarefa. Isso deve ser realizado pela palavra pregada, entregue no poder do Espírito Santo enviado do céu, semeada com mãos de oração e regadas com as lágrimas de corações da palavra, corações de oração. Essa é a lei divina e, portanto, nomeada por juramento. Estamos presos e selados a ela, nós seguiremos o Senhor. São necessários homens para a grande obra de salvação das almas e os homens devem ir. Não é de uma força angelical e impessoal que precisamos. Corações humanos batizados com um espírito de oração devem levar o fardo dessa mensagem e línguas humanas em chamas como resultados de oração fervorosa e persistente. Devem declarar a palavra de Deus a homens que estão morrendo. A igreja hoje precisa de homens de oração que executem sua responsabilidade solene e urgente de enfrentar a terrível crise e a afronta. O clamor dos tempos é por homens, em números elevados, homens tementes a Deus, homens de oração, homens com o Espírito Santo, homens que possam suportar provações, que não contarão sua vida preciosa para si mesmos, mas considerarão todas as coisas como refúgio pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, Salvador. Os homens que são tão necessários nessa era da igreja são aqueles que aprenderam a lição da oração, que aprenderam de joelhos, que aprenderam a necessidade e a agonia do seu próprio coração, depositaram tudo isso em oração.
Homens de oração são a necessidade mais urgente desses dias, bem como de todos os outros dias em que Deus se manifestará. Homens de oração são, na realidade, os únicos homens religiosos e é preciso um homem de plena estatura para orar. Homens de oração são os únicos homens que podem representar Deus neste mundo. Nenhum homem frio, não religioso e que não ora pode reivindicar esse direito. Eles não representam bem Deus em toda a sua obra e em todos os seus planos. Os homens de oração são os únicos homens que influenciam Deus, o único tipo de homens que os quais Deus se compromete, bem como o seu evangelho. Homens de oração são os únicos homens nos quais o Espírito Santo habita, pois o Espírito Santo e a oração andam de mãos dadas. O Espírito Santo nunca desce sobre homens que não oram. Ele nunca os enche, nunca os capacita. Não há nada em comum entre o Espírito de Deus e homens que não oram. O Espírito habita somente em uma atmosfera de oração. Ao realizar a obra de Deus, não há substituto para a oração. Os homens de oração não podem ser substituídos com outros tipos de homens. Homens com habilidades financeiras, homens instruídos, homens de influência no mundo, nenhum deles pode ser colocado no lugar dos homens de oração. A vida, o vigor, a força motriz da obra de Deus é formada por pessoas que oram. Um coração com a vitalidade enferma e é uma sintonia tão temível da aproximação da morte quanto dos homens que não oram e que estão espiritualmente atrofiados. Os homens de Jesus Cristo, aqueles que ele encarregou do sucesso e do destino de sua igreja, eram homens que oravam. Deus não se comprometeu com nenhum outro tipo de pessoa neste mundo. Os apóstolos eram predominantemente homens de oração. Eles se entregaram à oração e fizeram da oração a sua principal atividade. Ela era a primeira em importância e em resultados. Deus nunca entregou e nem entregará os interesses de peso do seu reino a homens que não são homens de oração, que não fazem da oração um fator controlador e notável em sua vida. Homens que não oram nunca alcançam nenhuma disposição ou distinção na piedade. Homens espirituais sempre são homens de oração. Caso não se distinguam como homens de oração, os homens jamais serão notados pela simplicidade e força de sua fé. A piedade não floresce tão rápida e viçosamente como no quarto da oração. O quarto de oração é o jardim da fé. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele desperta alguém para orar. Quando Deus quer usar alguém, Deus leva essa pessoa à oração. E ele sabe como tocar, como mexer, como encurralar a pessoa para que ela comece a clamar ao Senhor em todo o tempo. Para que Deus levantasse um profeta, um sacerdote, um juiz, Deus levou Ana à esterilidade. E através da esterilidade ela orou, ela clamou, ela intercedeu. Para que Deus pudesse alcançar Nínive, Deus levou Jonas à angústia, à rejeição, à tristeza, ao fundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe. Para que Deus pudesse levantar um intercessor como Abraão, como Moisés, como Noé, como tantos homens de fé, foram homens de oração. Os homens que escreveram história ou que entraram para a história são homens que oram. Por isso a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Passou do tempo de nós despertarmos um exército de oração. Povos comprometidos. Povos que realmente paguem o preço da comunhão. Quanta resistência, quanta luta, quanto desânimo para você orar. Quanta batalha, quantas coisas que acontecem para tirar você do foco da oração. Não procrastine mais. Começa 5 minutinhos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Clama ao Senhor. Estamos em um tempo que precisamos muito
da oração dos santos. E precisamos cada vez mais nos posicionar diante de Deus espiritualmente, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai de amor e Deus bendito, vem, Santo Espírito, aviva-nos. Vem, Espírito Santo, e manifesta a tua glória, desperta-nos para a oração, renova-nos na oração, aviva-nos na oração. Senhor, nós clamamos pela tua igreja, nós clamamos pelos teus escolhidos, pelos teus eleitos, Senhor. Clamamos pelos pastores, pelos líderes, pelos que estão em eminência. Desperta o teu povo para orar, Senhor, que possamos orar em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Atende aquele que está desanimado, desmotivado, caído, prostrado. Levanta, Senhor, aquele que está sem nenhum vigor. Pai, a tua palavra nos garante: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai de amor e Deus bendito, nós declaramos neste dia: a nossa esperança está em Ti, o nosso socorro vem de Ti. Tem misericórdia da Tua igreja. Pai, olha para aquele que está enfermo, para aquele que está acamado, para aquele que está com uma sentença médica, meu Deus. Muda esse quadro, reverte essa situação. Toca na saúde, renova as forças, renova o ânimo, renova a alegria, renova a fé, meu Pai. Dá direção, dá a Tua palavra, revela a Tua palavra. Quebra, Senhor, os céus de bronze e manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, ó Pai. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos e no meio dos anos as notifica. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, toda inveja, todos ciúmes, toda perseguição. Vai repreendendo todo mal entendido, toda palavra distorcida. Vai repreendendo toda a fúria do adversário, todo levante das trevas. Em o nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, toda palavra contrária e clamamos: vem, Santo Espírito, aviva, Senhor, o Teu povo. Guarda os Teus ministros, guarda, Senhor, os Teus escolhidos, ó Pai. Dá força ao cansado, revigora as forças do que não tem nenhum vigor. Levanta, Senhor, o Teu povo, dando estratégia, dando direção, protegendo a entrada, protegendo a saída, dando sabedoria e guardando a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos hoje. Apressa-te em socorrer, Pai, e manifesta o Teu poder e a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, se expresse. Clique aqui, coloque aqui algum comentário, comente essa palavra, envie a outras pessoas, compartilhe. Perdeu alguma devocional? Assista lá as devocionais anteriores, estão todas na fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessores. Tudo junto, Rede Global de Intercessores. Você vai encontrar lá mais de 100 devocionais de oração. Ou também no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com, sem o BR. Ou no meu fanpage da Facebook, Clayton Nantes, ou também no youtube.com/Torre-Forte. Em todos os canais você tem aí como ter uma devocional de oração. Envolva mais gente para orar, faça grupos de oração, duplas de oração, mas ore em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica por todos os santos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.